Olá pessoal, tudo bem? Falando aqui diretamente do Primeiro Momento Insight. Hoje a gente tem um convidado muito especial, onde vai tratar de diversos temas. A gente não vai falar aqui só sobre marketing, só sobre comercial. A gente vai tratar de diversos pontos que são importantes para você saber, para construir a sua clínica, né? Para você ter uma estrutura de qualidade, não só depender de ficar na cadeira e ter vários outros pontos com o objetivo principal. Então, hoje eu tô aqui com um cliente muito especial. A gente tá aqui há um bom tempo junto. É o Dr. Adriano da Um. Ele vai te contar um pouquinho da história de como foi. E a ideia desse podcast aqui é justamente sobre isso. É para a gente trazer convidados de clínicas odontológicas, mas não para falar só de marketing, aquele conteúdo maçante. E sim, ser um conteúdo que a gente consiga trazer vários pontos importantes. Então hoje aqui quero apresentar a vocês o Dr. Adriano. Seja bem-vindo aí, Dr. Adriano. Obrigado Obrigado. pela parceria aí, Tamo viu? junto. Para começar um pouco, né, eu queria que você contasse a sua história, doutor. Como é que foi que você chegou até aqui na Clínica 1? Para quem não sabe, ele é da Clínica U, A1, que fica lá no Valparaíso. Então, para começar um pouco mais, como é que foi essa jornada até chegar na Clínica 1, assim? Cara, a odontologia para mim, ela iniciou com o propósito de ter meu próprio negócio já Uhum, evidente, né? Eu já sabia que eu queria ter um negócio, que eu vim de uma família de comerciantes, empreendedores. E então não foi algo que surgiu como uma opção. Eu escolhi ter um negócio antes de fazer a faculdade. Então eu legal. já sabia. Então desde o começo eu já observava isso, já analisava. Mas a gente começa a aprender quando a gente começa a vivenciar mesmo, né? Então, Sim. assim, foi inovador também, fui o pioneiro na família, o primeiro a fazer o curso de odontologia, então, o primeiro dentista. Então, para mim, não tive nenhuma referência próxima. Tive alguns padrinhos que me ajudaram demais, mas mais da parte técnica, a parte prática, a Uhum. parte de gestão, não. Foi na raça Na mesmo. raça. Porque muda o segmento e muda a gestão. Sim. Então, e aí a gente vem vivendo e aprendendo, né? Aprendendo na trincheira, né? Que é assim, Hum, eu aprendendo que a faculdade de odontologia não ensina, né? Que é o que a gente costuma dizer. Cara, assim, você aprende muita coisa técnica, mas pra ser um dentista, né? Você não, e exatamente. assim, pra ser empresário é um outro caminho, né? É um outro caminho. E aí, esses desafios, cada dia. É 2020 sua clínica, né? 2020. Mas aí, até 2020, como é que foi? Você formou em que ano? O que você pensou até chegar na clínica lá? Então, antes da odontologia, eu fiz administração. Uhum. Então, administração eu iniciei a Legal. faculdade em 2009 e me formei em 2012. Não satisfeito, não realizado, não tinha me encontrado ainda e sempre tive uma afinidade com a área da saúde. Então, eu fiz vestibular de medicina em uma universidade, que foi a Católica, em Brasília. Tudo Uhum. em Brasília, os vestibulares que eu fiz. Fiz 4 de odontologia. E aí eu passei em 3. Um de medicina e 3. Por incrível que pareça, teve uma que eu não passei. Eu acho que. Não vou lembrar qual que foi. Mas eu passei em 3 em medicina. Na época, um casal de padrinhos, né? Que é o doutor Marcos e a doutora Patrícia. O Marcos é cirurgião bucomaxilo. E Uhum. aí eu tinha uma proximidade com eles. Não tenho, assim, um contato muito bom. Cara, aí eu tinha uma oportunidade muito boa de poder ir para o hospital acompanhar cirurgias. E aí eu gerou uma afinidade muito grande com a parte de cirurgia. E aí eu queria fazer bucomaxilo, né? E aí depois veio a paixão pela implantodontia e hoje eu sou implantodontista, né? Uhum. Então, já depois da faculdade eu fui para especialização de implante e fiz prótese, né? Fiz 2 especializações. Lá no início, então ficou definido, na verdade, por ver eles já trabalhando na área, entre a medicina e a odontologia, eu decidi a odontologia por conta da afinidade que eu tive ali com a parte de cirurgia da bucomaxilo, né? Uhum. E aí iniciei a faculdade. No primeiro ano de faculdade eu já acompanhava cirurgia, cara. Então, assim, os colegas da faculdade já... E nessa época não tinha muito... Eu sabia que eu queria ter uma clínica, mas... Nossa, já passei por tanta coisa que eu não tinha ainda noção do que seria, do que viria pela frente. Sim. Então eu estava vivendo um momento de aprender a parte técnica. E aí, essa vivência de hospital deu muita mão, me deu muita segurança. Tanto é que o que a gente vê dentro de uma cirurgia em ambiente hospitalar, quem faz com segurança alguma cirurgia ou auxilia dentro do ambulatório, dentro do consultório, cara, você faz muito seguro. Sim. Porque no hospital o bicho pega. Então isso aí me ajudou muito. Na faculdade eu desenrolei bem na parte de cirurgia. Gostava das outras matérias também. E, e foi isso. Aí do meio para o final, na verdade, no segundo ano letivo já, eu já tinha decidido que eu ia seguir a parte de cirurgia. Aí, ou seja, isso em 2017. Iniciei a odontologia em 2016, me formei em odontologia em 2020, 2019, né? Foram 4 anos, porque eu fiz um período integral. Então, Uhum. tem odontologia, tem faculdades que têm 4 anos de curso e de graduação e tem faculdades que são 5 anos.
Então, eu fiz na Unip aqui em Brasília e foram 4 anos, então 2016 a 2019. No final de 2019 me formei, a Implantes foi fundada iniciou as atividades, né? Eu abri o CNPJ no mês de março e as atividades iniciaram no mês de outubro de 2020. Bom demais, É cara. isso o comecinho da trajetória. Bom Esse demais. comecinho da trajetória. Então, assim, tudo veio da decisão de querer empreender, assim, né? Eu acho que é ao contrário do que a maioria dos dentistas vivem, né? Porque, assim, a maioria dos dentistas vão, fazem odontologia, aí depois atende um consultório, atende outro, e aí você foi em um caminho inverso. Já fez odontologia pensando em ter uma empresa, é isso? Os colegas não comentavam disso, de Aham, empreender. sim. Lá em ambiente ali, eu não via ninguém falando disso. Uhum. No finalzinho da graduação tem um pessoal que fala, porque começa a ver que, vou abrir um consultório, mas os professores, pelo menos os meus, assim, eu não encontrei ninguém que era empreendedor, assim. Uhum. Era muito pessoal que eu gostei bastante também, assim, aprendi muito com eles. Mas é o pessoal mais da parte acadêmica, Sim. da parte técnica. Isso é encantador para quem gosta da profissão. Sim. E eu gosto muito da odontologia. Só que a gente precisa, na minha realidade, para crescer mais, para prosperar, para faturar, eu tive que ir saindo da parte operacional. E Que é o mais cada difícil, vez né? mais vai dando mais resultado. E assim, Sim. aí é bom porque eu tô chegando, eu tô indo para caminhando para onde eu quero, mas é com dor no coração porque eu diminuo os atendimentos, cara. Sim. Então eu vivo isso. A odontologia é minha paixão. Eu brinco assim que se eu ganhasse um salário de um jogador de futebol e pudesse ficar no consultório atendendo, tava legal. Então eu vivo gosto demais da odontologia, só que eu quero ganhar mais. Sim. E eu tenho vergonha de falar isso, não. Quero ganhar mais, e aí eu vejo que se a minha agenda foi totalmente ocupada, eu trabalho em uma região específica, existe um ticket, existe um valor de mercado dos procedimentos daquela região. Sim. Eu preciso seguir ser competitivo lá. Então, se eu já enchi a minha agenda e sou competitivo no mercado, eu vou chegar num limite de faturamento. E aí, graças a Deus, cheguei nisso depois da clínica aberta em uns 2 anos. Não é rápido também. Não, mas... não é rápido. Mas assim, a galera que pensa em um ter um resultado rápido em qualquer um dos negócios, que assim, pensa... Acho que nada acontece não vai gerar. rápido assim, cara. E qual foi os maiores desafios que você teve ali no início ali? Abriu a clínica, foi em ano de pandemia? Pandemia. Nossa. E você alugou lá e fez todo o processo antes da pandemia, foi? Maio? Ou não, já tava? Foi antes da pandemia. Tava iniciando ali, mas a gente não sabia a proporção que ia ter. Aham. O desafio estava lançado, mas eu não tinha plano B, era só o plano A. Então tinha que montar, Sim. tinha que abrir. E eu falei, vai funcionar. E eu sou meio, assim, teimoso, assim, insistente. Uhum. É uma característica que atrapalha às vezes, mas ajuda. E nessa época me ajudou. Sim. Porque eu contrariava... tinha gente que já se amedrontava e não queria saber. Eu falei, cara, o que a gente tem de referência nos padrões sanitários? Vamos seguir. Então, tem que usar máscara, tem que usar álcool em gel. Tinha totem para pisar, para não precisar nem pôr a mão no álcool em gel. Cara, tudo que tinha que fazer, a gente fazia. Higienizava e tal. Vamos fazer tudo que tem que ser feito, mas não vamos parar. E assim foi. E eu faturei legal. Assim, tava no começo, né? Então não chegava perto do que é hoje. Mas a despesa também era bem menor. E a clínica também era bem menor. Então foi uma época muito boa e foi uma época de crescimento constante. Estruturou a base, né? Quando eu abri a clínica, eu não andei para trás. A clínica não andou para trás. Ela vem subindo de degrau em degrau. Né? Bom demais. E assim, aí a gente vai falar um pouco, né, de como que foi antes até chegar na clínica, um pouco do começo da história da clínica. Mas assim, você falou um pouco da trajetória de, cara, tô saindo cada vez mais do mocho, tô indo pra parte estratégica da empresa, tomando essas decisões. E assim, qual foi o ponto de virada de chave que você viu e falou, cara, é esse caminho que eu tenho que seguir? Realmente, você falou da agenda cheia, né? E não conseguir faturar mais e ter mais faturamento. Mas assim, o que você viu de mais importante que você não tinha visto nos últimos anos, assim, em termos de capacidade não técnica, mas capacidade de gerir o seu negócio? Você fez administração, então facilita, né? Mas qual foi esse ponto-chave, você diria assim, pra galera que tem uma clínica hoje, tá começando, ou tem uma clínica há pouco tempo? O que você indicaria pra eles nesse primeiro momento? Primeira coisa é identificar. Acho que você tem que fazer o que você tem que ter um propósito, né? Uhum. Então, é como a gente estava conversando aqui antes, né? Eu falei, cara, se você gosta muito da parte técnica, não tem problema em você, só que você não abre uma clínica, você não monta uma clínica e nem, assim, eu também não comecei com uma clínica, era um consultório, e aí foi aumentando, eu tinha espaço físico para aumentar, e eu já queria aumentar, mas eu comecei menor, com 3 consultórios. Então, já era uma clínica, e foi sendo estruturada, né?
Consultório é uma sala do tamanho dessa daqui, com uma cadeira, também é um modelo de negócio legal. Também, a pessoa tem que ter isso definido. E se ela quer aquilo, ela tem que trabalhar voltado para aquilo. E aí ela pode ocupar o horário dela inteiro, vai ter uma equipe reduzida, vai ter ali uma TSB e uma recepcionista, tá bem demais, tem um custo operacional bem menor. Então tem que ter isso definido. Se ela quer isso, siga estrategicamente voltado para isso. Se você quer ter um negócio maior, você começa dessa forma, mas já pensando em aumentar. E aí você tem que saber que ou você é o Superman para poder trabalhar noite e dia. Porque se você atende de manhã e à tarde, quando é que você faz a gestão? Sim. Quando que você senta com sua equipe para fazer um planejamento estratégico? Você não faz. E eu era assim. Eu sou essa pessoa que errava isso. Cada vez mais você vê a importância E é o de que eu te fazer falei, isso, a teimosia às vezes ajuda, mas já me atrapalhou. E aí eu olho para trás e falo, cara, por que eu não fiz antes? Mas assim, alguns colegas me falam, você não tem que ficar pensando isso. Eu falo, não, eu só tô comentando para que você me entenda. E se possível, uma pessoa que não vivenciou isso ainda, não erre, não. Eu gosto de, o que eu puder passar de conhecimento, eu acho legal, principalmente ver as pessoas executando e fazendo um caminho mais curto, né, do que aquele que a gente, que é teimoso, que insiste, passa. E acredito também que a gente não precisa ter medo do erro. É o que a gente estava conversando antes também. Sim. Não precisa ter medo do erro, só que você tem que errar rápido. E corrigir rápido, né? Acho que assim, errar e corrigir o mais rápido. Isso, assim, a correção tem que ser rápida, né? Errar rápido não, você errou. Errou. Corrige rápido. Isso. A correção tem que ser rápida. Identificar o erro tem que ser rápido. Sim. E aí tudo bem, porque não adianta ficar focado em não errar. Não tem problema. Errou, corrigir rápido. Tomar a iniciativa rápido. Então, do que a gente estava falando, definiu o seu objetivo, definiu o seu propósito, segue naquela direção. Legal. Isso é o importante. Você que está acompanhando a gente aí, não sabe, né? Eu não comentei ainda nessa parte do Momento Insight, mas a gente... Insight é uma agência de marketing voltada 100% para o nicho odontológico. Então, o intuito dessa conversa, como eu disse, não é falar sobre marketing, mas a gente vai voltar para esse tema, que é um tema muito importante, né, doutor? Então, assim, você vai crescendo a clínica, vai precisando de mais demanda, vai precisando de mais gente entrando lá no consultório ao longo do dia a dia e vai... Cara, eu costumo dizer o seguinte, cara, a odontologia viveu alguns momentos, principalmente em parte de marketing. Antes da pandemia ali, mais ou menos, o cara que investia em tráfego já estava estourado, já era o principal ali daquela parte de clínicas odontológicas, para aquisição de pacientes, né? Passou a pandemia, a galera já viu a importância de investir. Então, começou a investir um pouco mais e tal. E aí, ele precisava organizar um pouquinho. Então, botar uma pessoa para poder atender, ter um atendimento melhor. Passou um tempo, precisando do CRM para poder organizar isso. E, cara, esse ano, eu já até falei com você em reunião sobre isso, né? Sim. São 3 pontos que eu acho que são muito importantes para quem quer ter uma clínica, quer ter a previsibilidade de faturamento, etc. Que é marketing, claro, a geração de demanda. Marketing que eu falo não é nem no sentido de social media e tal. É o Tráfego contexto. pago. Tráfego pago. Sim. É geração de demanda. É colocar dinheiro para voltar ali no celular. Esse é o principal ponto. Segundo, um comercial afiado, que a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto, que vocês sabem a importância disso, né? A gente já discutiu muito sobre isso. E o terceiro é a análise de dados. Se o cara não tiver um dos 3 pontos não saber com clareza onde está o buraco no funil dele, de onde qual das etapas que está indo o paciente que está saindo e escapando dos dedos, que vai atrapalhar no faturamento e aí vira uma bola de neve, né? Se o cara não tiver esses 3 muito bem feitos, ele vai patinar. Porque cada vez mais tem mais clínicas investindo, cada vez mais tem essa concorrência no mercado. E eu queria que você falasse um pouco disso, assim, dado o começo para hoje. Como é que foi essa geração de demanda para deixar a empresa sempre crescendo, sempre com a agenda cheia? Legal isso que você está falando, que isso aí frustra muito o pessoal, né? Sim. O pessoal já entra com expectativa muito grande de que tudo vai se resolver. Sim. Porque eu tô pagando 2 mil de marketing, 3 mil de marketing, e aí eu vou investir mais 5 mil. Não, para quem começa, R$1.000 que seja. Sim. E aí já vai bombar. Mas se fosse fácil assim, então os grandes bombariam, explodiriam, né? Então não é dessa forma, né? Sim. E a gente, dentro do contexto de erros e acertos, eu vim aprendendo na marra também. Então, e aí foi uma virada de chave, esse nosso encontro, né? A Insight foi, assim, a melhor, disparado, a melhor relação, o melhor relacionamento que a gente já teve com a empresa de marketing. Pô, que bom. Hoje. E aí, como a gente não tinha, e aí também é importante destacar isso aí, passar isso pro profissional que estiver escutando, não fica pulando de galho em galho. É você que tem que aprender. Não fica trocando, não é trocar que vai resolver. Eu tô falando porque eu troquei várias vezes. Quantas empresas a A1 teve hoje, 2026, são 6 anos aí, vai completar. Pelo menos umas 4 ou 5, tipo uma por ano. Cara, a gente tá... Sim. Sabe, você tá enraizando o negócio, tá começando a criar aquela sinergia, aí você troca. Sim. Mas a gente tem que assumir que, de repente, tá mudando, identificar o erro.
né? Eu acho que assim, é muito fácil você colocar a culpa. E aqui, gente, E é o que mais acontece. eu não tô puxando o galho, eu tô falando das agências em todo, né? Num todo, assim, não só da Eu Insight. troquei porque eu coloquei culpa. É muito fácil você simplesmente E eu não colocar. assumi a culpa. Exatamente. Então, assim, o doutor sabe, quem quiser mais saber sobre mais isso, vai ter os detalhes mais embaixo, mas, cara, eu não sou o cara que eu gero a demanda e falo, doutor, tá aqui, se vira, você sabe isso, né, doutor? Não, e esse é o diferencial. E é exatamente, assim, a gente faz o acompanhamento do funil, a gente mostra, doutor, ó, cara, tá furado aqui. Então, a gente tem as métricas lá, a gente tem um Isso sistema que ajuda faz tudo muito. isso. Queria que você contasse um pouquinho disso, como é que foi, assim, qual que foi a diferença dessas outras clínicas que você fez você confiar, das outras agências, desculpa, que fez você confiar na Insight para poder manter essa parceria? Esse foi o principal diferencial. Uhum. Acompanhamento. Esse acompanhamento aí é muito interessante, ajuda, é o que a gente, vocês principalmente vão esperar. O cirurgião dentista ali, ele não sabe. Sim. Então, eu acho que foi daí que vocês também tiraram essa ideia de fazer esse acompanhamento, porque é uma demanda, é uma necessidade. E aí isso aí faz total diferença. Principalmente aquela questão que desde o começo eu te falei, cara, pode puxar a orelha. Sim. A gente no começo ali tava se conhecendo, então eu falei, estou dando a liberdade de você ser incisivo, falar o que precisa falar. Eu tô aqui para resultado, não tem ego, não tem vaidade. Porque se você ficar preso em ego e vaidade, porque eu sou o doutor, cara, vai também, não, isso eu nunca passei, né? Não é um erro que eu cometi, graças a Deus, mas tem muito profissional que acha que só porque é bom tecnicamente, cara, seja humilde, aceita essa relação, aceite possíveis críticas, né? Porque daí você vai caminhar, você vai pra frente. Cara. Não adianta se você cobrar que a pessoa faça parte dela, se ela for achar isso aí ruim, ela não tá preparada para prosperar, não tá preparada para desfrutar ou para colher frutos daquilo que é o trabalho em conjunto, né? Isso. Então, a gente vem ainda aperfeiçoando isso. Né? Nós estamos trabalhando nisso, né? Isso é contínuo, né? Mas legal que a gente vê a melhora disso, né? Assim, se a gente for acompanhar o resultado do que a gente vem... Financeiro, assim, no final das contas, o que vale é isso, né? Que todo mundo quer. Se todo mundo quer, ninguém contrata a agência de marketing porque é bonitinho. Porque quer faturamento, né? Quer faturamento. E, assim, o que eu sempre falo... E cara, a agência tá trabalhando para isso também. Exatamente. Tem que ser bom para todo mundo, né? Exatamente. E se eu não tô colocando... Se eu não tô fazendo o funil de marketing funcionar, se eu não tô colocando paciente na sua clínica, você vai sair de mim, pô. Exatamente. Né? Então, assim, quando a gente tá conversando sobre essa parte de, cara, seu funil não tá legal, o atendimento tem que melhorar, esse outro ponto precisa melhorar. Olha o dado aqui, ó. É construtivo. Cara, não é um intuito de culpabilizar, e sim trazer para você os cenários para poder você melhorar nesse sentido, porque, cara, a gente ganha com você ficando mais tempo com a gente. Não se sintam ofendidos com isso. Exatamente. Né? Pelo contrário, se tem alguém puxando sua orelha positivamente, entenda como uma ajuda de fato, que é um diferencial. Porque outros, o que eles fazem? Falar, cara, já que esse cara não tá disposto, vamos deixando ele aí. Gerei o lead que se dane, né? Se vire lá. E aí ele já. E também, só que daí aceitam. E aí o cliente acaba saindo de fato, né? Então, acho que é melhor bater mesmo em cima e tentar ajudar. Só que não duvido nem um pouco que tem muita gente que passou pelo que eu passei ou vai passar ainda. Sim. De achar que a culpa é da empresa, porque a empresa tem que entregar resultado. O resultado é uma soma. Sim, dos dois. Desses pontos que você falou. Marketing, dados e comercial. Funil, comercial. De ponta a ponta, né? Do clique lá no anúncio até chegar na cadeira do dentista. E lá ainda entra em outro processo. Então, se não se dedicar em todos esses passos, identificar o que é que pode estar errando, e aí vocês ajudam nisso, tendo dados. Com a análise de dados é muito importante também ter tudo, cara. Ter tudo anotado, ter tudo... Esse gerenciamento de dados aí, cruzamento de dados aí, vai apontar as possíveis lacunas, né? Como você falou. Com certeza. E assim, voltando para essa parte de investir em anúncio, né? Assim, a geração de demanda. Cara, o quão importante você identifica a geração de demanda para uma clínica odontológica? Colocar dinheiro no Meta, no Google, etc. O quão importante? Cara, o ambiente é muito competitivo. Tem que colocar. Sim. Tem que colocar. E assim, colocar, trabalhar direitinho, o resultado acontece. Sim. Pode esperar que acontece. Eu sou testemunha disso, né? Então, agora, se você colocar, não fizer o trabalho que tem que ser feito, a frustração é grande, né? Sim. Então, a importância é relevante também lembrar da parte orgânica. É um trabalho que tem que ser feito também. Sim. Na mesma proporção. De posicionamento. De posicionamento, de estratégia, de pontos do funil. Tem que ter funil para orgânico, tem que ter campanhas internas. Com certeza. Só que é o seguinte, a gente até conversou isso em outra oportunidade.
O lead tem de tudo, ou, de repente, é um possível cliente que se torna um paciente e que fica satisfeito e vira um paciente promotor, né? Um paciente que indica, um paciente orgânico, vira e aí começa a trazer família, amigos e tal. Então, eu também gosto de olhar por essa perspectiva. O lead vai fazer todo o ciclo e vira um paciente. Pô, eu tenho pacientes aí assim, em outros momentos da clínica, em outras empresas, leads se tornaram pacientes que estão comigo até hoje. Com certeza. Então, é o quão importante, né? A sua pergunta tem que investir nisso. A grande, tem que acreditar assim, nisso. Para quem tá vendo e é do ramo do marketing, deve ter ficado um pouco confuso, porque quando a gente fala de questão de orgânico, a gente fala de social media, de Google, avaliações no Google. Eu acho que você quis trazer um outro cenário. É orgânico, os pacientes que já estão dentro da clínica, né? Que já tá lá trabalhando. De indicação, os pacientes que já. Os pacientes que já frequentam a clínica. De alguma forma, e traz pacientes. É porque é o termo que a gente usa de orgânico, né? É isso. É o paciente que passou na porta da clínica, o paciente que. Bom, se o pessoal não tiver conhecimento desse termo que a gente usa, é para identificar o tio de um paciente meu. Ele é orgânico, ele não veio pelo tráfego pago, né? Então tem que trabalhar esse pessoal também. Sim. Né? E aí é o que eu queria conversar um pouco mais sobre isso, assim, a questão do orgânico. Ele é importante, muito importante, mas não traz a previsibilidade para você, né? De escalar com ou não. Você acha que traz uma previsibilidade ao passar do tempo? Porque, por exemplo, um mês pode ter muita indicação, no outro não. Não dá pra depender disso de forma alguma. E aí... Eu só tô assim, querendo balancear. Não, sim. É um muito trabalho importante. Que tem que ser feito. É muito importante essa parte de... E é importante até você... É isso que eu falei de dados e comercial. É importante você ter no orgânico também. Sim. Cara, tem 6 meses que o cliente não... Que o meu paciente não veio aqui, não vai fazer nenhuma limpeza, nada do tipo. Exatamente. Então, fazer esse controle. Mas o que a gente faz com a questão do comercial e o tráfego pago é gerar uma previsibilidade, né? Cara, eu coloco tanto quanto que volta. E aí a gente consegue manter isso. E aí isso vai aumentando sua carteira de orgânico, igual você falou. Porque aí vai trazendo pacientes de fora, né? Sim. O que eu quis dizer também é que quando a gente finaliza com um paciente que veio do tráfego pago, ele se torna um paciente orgânico e você continua trabalhando aquela massa ali. Né? É isso que eu quis dizer também. Então, mas o começo é lá. Sim. A primeira forma desse paciente chegar até você é pelo tráfego pago, né? Então, e tá em primeiro lugar. E aí depois você dá sequência retrabalhando esses pacientes, porque são pacientes que vão te indicar, são pacientes que vão voltar, né? Vão consumir de novo. Legal. Agora, assim, eu queria que você falasse um pouquinho da estrutura da como é que tá em questão de equipe, como é que tá em questão de quantidade de consultórios, como é que tá tudo isso hoje? A começou com 3 consultórios e tinha aproximadamente 110 metros quadrados. 2020, no ano de 2022, eu já iniciei a expansão. Ia ser algo progressivo mesmo. Eu falei, cara, eu vou fazendo aos poucos aqui, porque eu já sempre tive nessa pretensão de expandir. Mas ao mesmo momento que eu tinha pretensão de expandir, eu era preso e ainda sou, não me libertei 100% do mocho ainda não. É a dificuldade de muitos profissionais. E aí, dos que gostam, né, principalmente. Porque tem gente que tá na odontologia por engano, sei lá, e de repente ela vê a oportunidade de sair e acha a melhor coisa da vida. Já vi vários ali que trabalham, mentores ali, que você vê que o cara não é dentista, nunca foi. Então, para essa galera aí é fácil. Aí eles se encontram na gestão e aí se dão bem também. E aí, como já entendem bem de odontologia, é legal. Não é meu caso. Eu gosto muito. Então, é com uma dor no peito que eu vou migrando. E com essa resistência, eu sempre fui o dentista que carregava a clínica. É o que fazia 100% das cirurgias, que é uma clínica de implantes, né? A reabilitação é o nosso foco, que é a minha especialidade. Então, eu seguia dessa forma. Então, eu fiz uma progressão, uma expansão gradual. Não foi rápido, né? Eu digo assim, a obra em si, física, ela demorou quase 3 anos, cara. Só que daí, hoje, a clínica triplicou de tamanho. Então, eram 3 consultórios, se tornaram 6. Mas hoje eu já decidi que dos 6, um tá virando sala de radiografia, porque pelo porte da clínica não tem como não ter, é super importante. É um outro tema também legal de se comentar. Clínica tem que ter raio-x, tem que ter exames de imagem. Consultório pode até... Nos dias de hoje está complicado, mas o consultório pode até abrir mão, mas a clínica não. Então, sala pequena pode abrir mão, a clínica tem que ter. Seria um desafio muito grande trabalhar sem, tá? Por um tempo, mas tem que ser objetivo, assim, tem que ser prioridade. E
Então, dos 6 consultórios, um vira sala de raio-x e o outro ia virar uma sala de espera para melhorar a experiência do paciente, para ficar com aquela pessoa que é da família, que está acompanhando, não deixar ele na recepção, colocar aquele paciente num ambiente acolhedor, num ambiente mais tranquilo, para ele não ficar vendo aquele movimento. E então, utilizar 4 consultórios, que é o suficiente para quem trabalha. Eu não trabalho com alta demanda, com volume. São trabalhos de alta complexidade, reabilitações. Então, isso fui aprendendo também. Eu achava que tem que ter um monte de consultório. Cara, apanhei com tanta coisa. Convênio. Já trabalhei com convênio no começo. Mas foi legal, tá? Eu peguei uma época boa de convênio. Meus pacientes de convênio convertiam bastante. Pandemia. Sim. Porque eles tinham aquela urgência de cuidar da saúde por conta da pandemia. Vinham pelo convênio e se tornavam, e fechavam implante, fechavam procedimentos particulares. Então, funcionou legal. Quando parou de ser legal, eu saí e não vi mais ninguém dando relato que era positivo, não. Então, hoje a estrutura da clínica é essa. É operacional, são 4 consultórios em atividade e equipe. Hoje nós temos 7 dentistas, 6 comigo, 7. CRC, hoje a gente acabou de contratar mais uma, tem um de vocês, são 3. Pessoal CLT tem mais umas 4 pessoas. Cara, a gente, na nossa confraternização agora, em dezembro, tinha umas 12 pessoas na mesa. Bom demais. E eu comecei com eu e mais um. Então, de 2 funcionários, hoje nós temos 12, fora os indiretos, né? Fora o laboratório que presta serviço. E toda a galera que ajuda da operação, né? Pô, cresceu demais, parabéns, doutor. Assim, isso. A gente que tá no dia a dia com o empreendedorismo sabe o quanto que é difícil crescer e construir estrutura e ter essa solidez, né? Tem que ter muita persistência, né, Sim. cara? E não desistir, altos e baixos, o tempo todo. É muito desafiador. Sim. Empreender é muito desafiador. E é complexo. É isso que tem que passar pro pessoal também, é muito complexo. É carga tributária, é muita burocracia. Tá? Então, o profissional tem que ter muito definido o que ele quer. E trabalhar com inteligência também, acho que vai cortando os caminhos. Igual você falou, assim, aprender com quem já tá no mercado há mais tempo, já tem uma experiência com mais tempo. Cara, essa questão faz diferença demais. Você vai cortando os caminhos, né? Eu era um pouco... A minha resistência, a minha teimosia, eu era resistente, assim, saber pra quem olhar, pra quem, sabe, pra quem usar como referência, desconfiado, sabe, aquele pé atrás. Aí isso me limitou, né? Me limitou. Eu acredito que é que eu sou muito exigente também. Eu tive um crescimento legal, não reclamo, mas eu visualizo esses erros seguraram um pouquinho, amarraram um pouquinho. Então, acho que quem puder evitar isso, quem tiver um bom mentor, quem puder procurar referências, procure, acredite e assim, faça o dever de casa, faça o que tem que ser feito. Legal. Se seguir a receita, dá certo. Sim. Voltando um pouco da parte de equipe, né? Assim, a gente tá agora... Assim, pouca gente sabe, eu acho que a gente já estava no momento de MVP, agora a gente está validando isso, né? A gente tem uma grande questão, que é a guerra que a gente tem entre marketing e comercial, né? O que acontece, doutor? Assim, o marketing é responsável por gerar a demanda, certo? Sim. E o marketing é responsável de fazer a conversão dessa demanda que o marketing gera. E aí a questão por muito tempo, a gente ficou preso nessa parte. Cara, eu gero demanda, você vira, você vai, não tá atendendo, etc. Só que a gente entendeu que, cara, se a gente não for por esse caminho, a gente não vai ter cliente mais, velho. Porque poucos doutores têm essa consciência de tipo, cara, um time comercial é importante, a gente metrificar os dados é importante, a gente saber como é que tá o funil é importante. Na hora que chega na minha cadeira, como é que tá sendo? Poucos doutores têm essa maturidade, né? Então, com o passar do tempo, a gente controlava uma planilha, lá no começo a gente tinha uma planilha, hoje a gente já tem um CRM que controla tudo. Então, por quê? Não foi porque a gente é bonzinho, bonitinho, não. Foi porque a gente, com a evolução do mercado, a gente necessitava controlar. Assim, como é que tá sendo a conversa da CRC? Porque no final das contas a culpa volta pra mim, né? É mais fácil a profissional estar lá no dia a dia respondendo os leads, cara, não, a culpa é do marketing, o lead tá ruim. Sim. E aí, a gente foi vindo ao longo do tempo, nos tendo uma profissionalização cada vez mais forte no âmbito comercial, mas lógico, o marketing continua, né? A gente desde o começo era o nosso intuito, profissionalizar a parte do marketing, mas a gente veio voltando nossa empresa cada vez mais para a parte comercial também. Então, a gente tem treinamentos comerciais, tem esse lado assim de estar acompanhando essa parte, e hoje a gente tem o CRC interno, que faz a parte do agendamento, né? Que é o que você está com a gente aí indo para o segundo mês nesse processo. A gente está fazendo essa parte de CRC interno, que a gente pega, além de gerar a demanda, a gente faz a conversão e garante que esse paciente chega no seu consultório. E o resultado é diferente. Aí, eu não sei, você me diz. É diferente. Aí, cara, a gente vai ter que mandar nossas CRCs pra vocês treinarem. É mesmo? Vai ter que começar. E aí, pode ser, não? Pode ser Sim. que começar a treinar treinamento e capacitação de CRCs, porque o de vocês, ele
muito bem treinado. Uhum. O cara tem realmente ali o passo a passo que tem que seguir. Por isso que eu falo que se fizer a receita dá certo. Sim, Porque as pessoas não sabem. exatamente. Ou quando sabe tem resistência em replicar, porque é Sim. trabalhoso, é custoso. Tem que ter disciplina, talvez. Fazer follow-up, ligar, mandar mensagem, mandar áudio, pegar vídeo, Cara, então... e é o que você vê o cara fazendo, né? Sim, O CRC de vocês. Só que daí a nossa CRC vê o trabalho e fala, opa, que sim, número é esse? Aí a gente fala, pô, se ele consegue, por que que você não? sim. Então, assim, para nós tem sido um grande diferencial. A gente encarou o primeiro diferencial do acompanhamento como um ponto positivo. E aí, vamos testar o CRC da Insight? Vamos, cara, eu tô com a cabeça mais aberta, sabe? Uhum. Num passado eu teria demorado muito para tomar uma decisão dessa. E a minha cabeça agora tá voltada para errar, corrigir rápido. Uhum. Então, no passado eu ia ser muito resistente, cara, inseguro, de, não, deixa eu ver mais um tempo. Às vezes a gente não tem esse tempo. Então, a gente tem que arriscar também. Claro, com o pé não precisa ser arriscar, não precisa ser uma loucura também, mas tem que arriscar um pouco. E foi isso, falei, deixa eu testar. Vou aportar uma grana aqui, vou pagar o CRC, vamos pagar uma comissão para ele, vamos aumentar o valor do investimento e vamos ver o que que dá. E deu bom. E aí agora eu quero aumentar mais. Então, cara, é isso. É acreditar no processo Sim. que E vocês vêm desenvolvendo. e olha só, o nosso primeiro mês de CRC foi em dezembro, que o dezembro é assim, Foi o primeiro mês de dezembro que eu bati a meta na Clínica 1. o primeiro mês de dezembro, desde Da 2020. história, desde 2020. Caramba. E aí, isso aí chega a dar um gás, né? Eu falei pra Sim. equipe, falei, cara, vocês estão vendo? Não é impossível. Aí indica que assim, é um mês atípico e tal, todo mundo reclama. Aham. Assim, é recorrente, né, essa queixa de dezembro. E aí eu comentei com elas, eu falei pra nossa gerente, né, meu braço direito lá, Natália, e falei, aí, tá vendo? São ajustes. A gente fez e alcançou. Sim. E aí, cada vez a gente, não sei se, eu posso dizer que a gente se cobra mais, cada vez a gente aceita menos um erro ou um mês ruim. A Uhum. gente quer resultado porque a gente já alcançou. Sim. Então, essa escalada é muito legal. Se alcançou, cara, no outro mês você pode um pouquinho mais. Não precisa também querer exagerar. Não, e assim, pensando coerente. na nossa história também, assim, quando você chegou com a gente, você chegou meio assim, cara, será mais uma agência, mais um não sei o quê. Aí você começou a Eu investir. coloquei o advogado pra ler o contrato lá com vocês. Falei, eles não vão amarrar a gente. Doutor, Pode... Cara, meu advogado, depois eu converso com o Vini. ele pegou aquele contrato e leu todo. E a gente se ajeitou, se acertou e eu vou começar assim porque eu não quero ficar preso. E vocês falaram, não, você não vai ficar preso não. Se você não estiver satisfeito, você pode sair. Então, cara... E depois você conversa com o Vini, esse corte vai ser bom pra ele, até depois. O Vini é meu sócio que tá no comercial, cara, assim, muitos doutores vêm muito Eu tenho que responder machucados. ele. Tô com as mensagens É dele muito, aí. vem muito machucado com outras agências, outras questões. Mas aí, voltando pra nossa história, né? Sim. Você começou esse lado, igual você falou, um advogado, tudo. Ah, Marco, tem não sei o quê, tem fidelidade, tudo. Inseguro até. Isso e aí aí que você falou. E aí começou, primeiro mês, resultado bom. Fala, pô, doutor, mas tem que ajustar aqui, aqui, aqui. Outro mês melhorou um pouco, ajustou melhor ainda. O terceiro mês a gente já tinha ajustado um pouco mais o comercial. E aí você falou que ficou muito perto do recorde de faturamento que marketing, não foi? Nos primeiros meses já? No terceiro Não, mês, eu acho. De marketing, todos os meses. Todos e os a meses gente foi? a gente tá escalando. Todos Esse eu foram nem sabia. recorde. Eu nunca tinha faturado com o tráfego pago que a gente vem faturando com a Insight. Legal. Mas, tá, tudo bem, tem o mérito da Insight e Sim. tudo. Mas vou falar aqui pro dentista, não é só contratar a Insight. Eu também nunca tinha feito o passo a passo que eu estou fazendo. Sim. Orientado pela Insight, claro, mas eu nunca tinha feito. Então, porque senão pode ficar subentendido isso aí, né? Esse foi um ponto importante. Isso é importante. Eu vou falar, cara, não, então você contrata a Insight, vai resolver? Cara, eu tava, acho que querendo passar isso, né? E aí, exatamente, Tava acabando assim, passando isso. qual que é a questão? Assim, a gente Não vê... é bem aí. A gente vê as agências fazendo o seguinte, cara, ó, tá dando errado, a culpa é do seu comercial, tá dando certo, a culpa é minha. Não é isso? Uhum. A culpa é da... O mérito é meu. O mérito é meu. Sim. E assim, a gente divide muito bem isso. Comercial é uma coisa, marketing é outra. Tanto é que a gente, nas reuniões, fala, cara, Natara, parabéns, batemos recorde e tal, porque a gente sabe que a importância do comercial tá motivado, tudo isso, né? Até no último encontro que você teve presencial, eu te dei uma buzina pra poder... Tá usando essa buzina lá? Tá lá, tá. Tá? Já vou botar. buzinei algumas vezes e eu tô doido pra ela acabar pra comprar outra. Porque tem que buzinar bastante, né, pra ela acabar. Sim. Aí, voltando um pouco mais pro lado técnico, né, doutor? Do que a gente tava conversando ali da parte de gestão, de clínica e o lado técnico, assim, que a gente aprende na faculdade, etc. O que você vê, de, assim, ao longo do tempo, o que você tem evoluído nessa parte de gestão? Como é que tem sido todo esse seu comportamento de sair do mocho e ir pra essa parte técnica? Como é que tem sido tudo isso? É um desafio Uhum. por conta dessa necessidade, né, a realização. Cara, tem uma coisa também que eu comento que é principalmente com meus familiares, com a minha mulher, que
eu me dediquei tanto, cara, noites de estudo. Eu sou desse. Pra sair, pra me ficar bom tecnicamente, pra evoluir tecnicamente, isso é uma resistência muito grande. Eu falei, passei, fiz 2 especialidades, quanto que eu investi? Então eu tenho essa resistência, né? Eu falo, cara, será que eu vou sair do meu... Mas daí que ignorância é essa? Se eu tô saindo, tá dando certo, aí você tem que também desbloquear isso. E eu demorei pra desbloquear isso. É resistente. Resistência é a palavra. Mas se você tiver o propósito definido, né, souber o que você quer, não fica se amarrando, não. Vá embora, vá pro caminho que você... Vá percorrer o caminho que você definiu, né? Então, mas eu venho seguindo com isso. O ano de 2025 foi o ano que eu virei a chave nesse sentido. Eu te falei que eu carregava a clínica, não carregava no sentido de toda a parte de reabilitação, toda a parte cirúrgica, era eu que fazia. Cruzava e ia pra área cabaciar. Chegava era só eu, né? Hoje eu tô fazendo 20%. Pô, bom demais. E aí a intenção é ficar em 5%, que eu não vou conseguir ficar sem, né? Então, quero atender... E tem gente também que já criou um laço, um vínculo, e aí quer ser atendido por mim. Então, eu acho que eu consigo. O pessoal fala, se não tá bom pra você atender uma vez na semana, eu falo, não, tá, eu vou me controlar, vou me segurar. Mas é viciante, cara. Quando é uma profissão que a gente gosta, que a gente é apaixonado, é difícil largar o osso, né? Mas... E eu também empreendo em outras coisas. Até nisso tava me atrapalhando. Eu sempre fui do negócio. Família de comerciante, então assim, cara... Marco, esse relógio aí no braço, bonito. Cara, vamos fazer um negócio? Tá, vou... Sempre fui desses. Acho que quem me conhece sabe. E aí, como dentista, me realizo profissionalmente. Mas se eu já vinha de outros negócios, eu já sabia que na odontologia ia ser um a mais. Não ia ser só ela. Ainda mais no país que a gente vive, com as dificuldades que a gente tem. Cara, se você quer viver bem, você precisa faturar bem, porque aqui é muito caro para você ter... Hoje meu irmão tava me mandando, a gente tava conversando de carro ali, meu irmão me mandou uma moto, um SR1000, 110 mil reais. Se a gente fizer, assim, não é válido isso, não se faz dessa forma, mas eu falei para ele, falei, cara, é engraçado, né? Então, amigos da gente que moram nos Estados Unidos, você pegar 100 mil dólares, vamos falar de 1 para 1, né? Porque lá você ganha em dólar, aqui você ganha em real, então não vou fazer conversão. 100 mil dólares você faz pra gente que gosta, uma puta de uma garagem. De brinquedo ali. E aqui é ralado, cara, é muito caro, é muito imposto e tudo. Então a gente que gosta, eu tenho meus hobbies, tudo é muito caro. Sim. Então como é que eu não vou empreender? Como é que eu não vou correr atrás de realizar meus sonhos? De viver uma vida legal? Então tem que fazer acontecer. E aí quando você chega em algumas situações, eu explico isso muito pro pessoal também, dentistas, colegas. Quando acontece o que aconteceu comigo, você tem que definir. Lotou a agenda. Pode subir um pouco o preço, mas você não pode também, sei lá, eu tô ali em Valparaíso, cidade satélite de Brasília, vou cobrar o que cobra em Brasília? Não rola. Ou cobrar o que cobram em Goiânia, uma capital? Não, eu teria que ir para uma capital, me posicionar de uma forma e subir o ticket, e aí beleza. Só que o seu tempo também, uma vantagem de empreender é que você tem um tempo, tem todas as dificuldades, mas você tem um tempo mais flexível, você que determina mais. A partir do momento que um paciente paga pelo seu tempo, aquele tempo é dele, não é seu mais. Então, eu tenho atendimento de 8 ao meio-dia. Aquele tempo é de quem pagou por aquele tempo, não é seu. Sim. Você vai desfrutar disso na sua folga. Mas aí, se você trabalha no sábado até meio-dia o dia todo, você tem domingo. Aí você só junta. Você gasta quando? Tem isso, cara. É sempre um contraponto, né? Sempre o lado positivo e o lado negativo de tudo. Que eu vivi fases, né? Quando você começa a ganhar dinheiro, você nem pensa no resto, você nem analisa o resto, você está só empolgado, vivenciando aquilo, e aí daqui a pouco você começa a ficar mais reflexivo, e aí começa a viver... São fases, Família. né? Família, e eu, inclusive, estou passando por fases aí, né? Então, mas é a evolução de tudo, né? Legal. E aí você comentou um pouco nessa fala, bem legal a fala, assim, mas você comentou um pouco da experiência do pessoal ali de Valparaíso, da experiência dentro da clínica. Qual que é o diferencial que você vê quando o cara entra na clínica, assim, lógico, tem a estrutura, mas o que você aplicou ali dentro da clínica para poder manter o cliente mais fidelizado, vamos dizer assim? Eu foco muito no ambiente, na parte humana, né? E com essa tecnologia atual, e o que está acontecendo mesmo? Automatização de tudo. Eu quero deixar uma equipe que... A gente trabalha com saúde. Todo mundo tem medo de dentista. Tem que ser um ambiente acolhedor. Lá não tem cara de clínica. Lá tem cores que trazem uma calma, tem uma musiquinha, tem... o diferencial é isso, sabe? Na verdade, não é esse. O diferencial é o contexto disso, né? Não é esses pontos específicos. O diferencial é a energia que eu coloco na minha equipe
Ontem a gente estava entrevistando uma CRC e a sala do comercial, uma mesa parecida com essa, logo do lado tem uma copa. E aí a minha gerente, a Natália, falou pra CRC que a gente estava entrevistando: aqui é um ambiente muito legal, muito bacana e tudo. Tanto é que tá todo mundo almoçando junto ali, né? E ela já respondeu assim, falou: realmente, tá todo mundo almoçando junto é porque é um ambiente legal, o pessoal se gosta. E é importante, e aí eu sou responsável por isso, em manter um ambiente legal para que aquela pessoa que chega na clínica sinta essa energia. Sim. E aí eu assim, me dedico muito nisso. Então é isso, a parte humana é o grande diferencial. E assim, eu sempre penso em entregar o melhor, em ser o melhor. Eu sempre bato nessa tecla. Não é melhor do que os outros, não. É melhor do que eu mesmo. E eu sei que se eu for melhor a cada dia, a cada mês, a cada ano, meu paciente está recebendo isso. E tem gente que não se preocupa nisso. Então, já passei. Então, é bem isso, né? Tem gente que não está nem aí. A A1, hoje, eu falo que tem a melhor estrutura da cidade. Uma das melhores, talvez, não sei. Não conheço todas, então não posso falar. Sim. Mas ela tem uma das melhores estruturas, por quê? Porque eu deixei de repente, fazer uma viagem, de comprar um carro, para investir lá. Que outros profissionais, às vezes, pegaram aquele faturamento e eu sei que tem gente que poderia ter uma clínica melhor do que aquela, mas direcionou o dinheiro para outro lado. Então, se eu me dedico mais pro meu paciente, por que eu não sou melhor? Então, é por aí, entendeu? Então, eu me dedico e isso que eu estou conversando contigo aqui, eu converso com a equipe para que eles façam o mesmo, para que nós todos sejamos os melhores, né? Porque, inclusive, é A1 Implantes, não é Adriano, né? Sim. Então, não é o Adriano que é melhor, é A1. E aí, quando a gente fala de A1, todo mundo lá tem sua importância. Até a minha TSB, porque... E são pontos assim, cara, que o jeito que ela trata o paciente, o jeito que ela coloca o babador, o gorro e tudo, cara, às vezes é isso aí que o paciente gostou. Então, não foi nem eu, foi ela. Então, eu preciso ter esse contato, né, converso com todo mundo, para que esse pessoal compre minha ideia. Sim. E acreditem nisso. E eu sempre falo, se vocês não acreditam no meu propósito, não vamos trabalhar junto. E eu tenho boas intenções e acredito que estou certo. E aí vou seguindo nisso. Ótimo. E aí, você, assim, com esses pontos diferenciais de equipe, etc., você consegue unir os dois pontos principais, né? Que é tendo a demanda de tráfego pago para poder trazer, e o que você passou, fidelizando aquele cliente para trazer tráfego orgânico e crescendo sua base ali de pacientes. Então, você vai construindo uma estrutura sólida para vários e vários anos, né? Exato. Se esse trabalho que a gente acabou de comentar agora não for bem feito, o que adianta gerar demanda? É bate furado, né? Você vai ficar sempre atrás, sempre vai ficar pagando por mais, por mais, por mais. A frustração é grande, né? Sim. O paciente vai chegar, não vai se identificar, não vai fechar, tem essa parte, né? Sim. E aí, é frustração, não acerta. A gente falou muito de agendamento, falou muito em funil de marketing. Para quem não conhece funil de marketing, você está conhecendo, tá tendo o primeiro contato com essas questões, a gente tem novos aí. Gera lead, é um funil. Imagina um funil assim, né? A gente gera o lead no topo, aí vem a CRC para agendar, comparecer, e aí depois que ele comparece, vem o doutor que faz o fechamento. Eu de repente até tô usando vários termos técnicos aqui, né? Porque a nossa Cara, conversa também é técnica, sim, né? sim. Então, assim, pessoal que não compreender, mas der uma pesquisada já. Já Na acha verdade, fácil. o interessante é que busque compreender, porque é necessário. Uhum. A gente tem que trabalhar essa parte técnica, né? Eu falo aqui de orgânico, de... Sim. Tem dentista que não sabe o que Não é um sabe. funil, o que... Acredita em muitos, né? Muitos, Ou às vezes, noção. talvez hoje já fazem ideia, mas se você perguntar pra... Então monta um aí pra eu ver, daí ele não sabe. Não, então, como é que já você viu o desenho, mas... Como você analisa o seu funil de marketing? Como é que você analisa o seu funil dentro? Cara, poucos sabem responder isso certinho, entendeu? Quais são as taxas? Quais são os índices, né, que você precisa Isso, ter, né? assim, como é que tá Taxa o seu, dos dos índices. leads que chegaram, para quantos compareceram, como é que tá a sua taxa de venda, como é que tá a Eu taxa de falo muito comercial? pra Natália, Natália, você tem que ter isso na ponta da língua. Você tem que ter domínio desses dados. A gente conversou sobre isso, assim, acho que teve uns meses que a gente teve muito comparecimento e não teve venda, porque você tá em processo de sair do mocho, né? Sim. E aí, os que chegaram pra você chegou a fechar, só que o outro dentista que tava... E aí, assim, a gente tem que saber, a que tá acompanhando isso, cara, por que não fechou? Tem que estar na ponta da língua de todos. E é legal, né? né? Se você anota tudo, o ticket médio do Adriano tá esse, e do outro dentista também. O que é que você tá Exatamente. fazendo de diferente lá? E é isso, e com o nosso sistema você consegue ter tudo em um lugar só, né? Você vê lá tudo rapidinho, já consegue ter tudo em mãos, o que precisa pra colocar em prática, mas você precisa fazer essa Basta parte. você alimentar. Basta você alimentar. Então você não pode furar um passo Sim. do processo. Exatamente. Né? A CRC lá, o comercial. Preenche o que tem que preencher. Uhum. Lá na frente você vai ter aquele dado, e aquele dado vai te ser útil de uma forma que... Isso aí Sim. também eu não erro mais. Não aceito. Sim. A gente tem um quadro lá na sala do comercial e assim, eu quero ele preenchido com os dados fiéis àquilo que a gente está... Porque senão a percepção, ela é errada, as decisões vão ser erradas e a estratégia vai ser errada também. Então, E aí, assim, um pouco desse... Eu queria que você conversasse um pouco mais. Você até comentou que é um desafio muito grande, assim,
o lead comparece, tem que sair para fazer um exame, e aí talvez ele não volte mais. Aí sim, é importante ter uma radiografia para poder fazer dentro da clínica. Mas qual é o diferencial que você vê de um dentista que realmente... Porque assim, cara, ser dono de clínica também é difícil, né? Porque você tem que ser administrador, tem que ser É o que eu falei. técnico, você tem que ser comercial, você tem que ser gerar equipe. Agora, voltando um pouco do lado comercial, o que você vê de diferencial para quando o cliente está na sua cadeira e você conseguir ter uns boas taxas de fechamento, assim? Que pode ser uma dor de muita gente, né? Assim, tem gente chegando, Com certeza tem gente chegando, senta na cadeira, mas, pô, não tá fechando comigo. Será que é minha clínica? Será que é uma coisa assim? Eu só queria comentar antes sobre essa parte que você tocou. Aham. É muito... Vai ser uma frustração se a pessoa quiser resultado de clínica trabalhando como consultório. Uhum. Se você não consegue cuidar da gestão, dando o máximo da energia, não vai ter resultado. E isso a pessoa acha que não está dando certo. Uhum. E que não dá certo. Ela desacredita daquilo. Tem que fazer essa autoanálise, cara. Você tem que olhar no espelho e falar, o que eu estou fazendo de errado? E tem que ser humilde. Eu tô passando o dia inteiro atendendo. Você faz um balanço? Você sabe um fluxo de caixa? Não, você tem dados. Cara, você pega uma mesa tá ali no restaurante, tá num lugar descontraído e vai conversar com a galera que é dentista, assim, cara, a gente senta em mesas também que tem daí, pessoas Sim. que têm experiência, aí eu quero só escutar. Aí eu falo, agora eu já não vou falar mais nada. Mas tem vários colegas que você fala, cara, você tá ganhando dinheiro desse jeito. Às vezes nem tá também. Entra num ciclo de movimentar uma grana, nem sabe para onde o dinheiro tá indo. Uhum. Isso aí a pessoa vai se perder, né? Então, assim, ter definido o que você quer. Eu tô batendo nessa tecla, né? É muito importante. Qual que era o outro ponto mesmo que eu já esqueci? No momento que o lead chega na cadeira, e assim, são funis, né? Primeiro você não tem lead. Diferencial para quando ele chega na cadeira. E- Cara, falei um pouquinho aqui da questão da minha família, de comerciantes e tudo. O que eu já trabalhei anteriormente, né? Eu tenho... Acho que quando a gente faz um curso técnico, a gente não deixa de ser, né? E a carteira eu só entreguei de volta, mas corretor de imóveis eu já fui, né? Cresci ou cresce também, nem sei mais como é que pronuncia. Tanto tempo, né, que tem. Isso foi em 2010, né? Tem 16 anos. Mas eu vivi já a venda. Esse é o primeiro ponto. O dentista não sabe vender. Uhum. Mas como assim? Você está falando de vender? Ele está ali para tratar a saúde? É por aí que começa. O paciente é leigo. Ele não tem uma visão, compreensão técnica. Então não adianta você falar, você tem uma restauração, um canal. Cara, a pessoa não sabe o que se trata. Você precisa convencer ela da doença que ela tem, do problema que ela tem. Sim. E eu vejo isso na odontologia muito mais do que na medicina. Porque se o cirurgião cardiovascular lá te falar que você está infartando, você só vai fazer a cirurgia, né? Você não fica muito duvidando. Talvez você pede para ele te explicar e tudo. Eu tenho essa impressão. Uhum. Na odontologia, você tem que convencer a pessoa. É como se fosse... Você precisa passar para ela ter uma credibilidade, adquirir uma credibilidade para que ela confie no que você vai fazer. Então, de repente, doutor, tem isso tudo para fazer? Sim. Por que eu tenho que fazer isso? E aí é onde entra a venda. Então, você tem que vender. Você precisa vender. O que ajuda a venda? É deixar explícito aquilo que o paciente tem. Então, por exemplo, uma câmera intraoral. Cara, tira uma foto e coloca numa tela desse tamanho aqui de uma cara. E ela é assim na boca, que é o tamanho real, mas vai ficar enorme. Dá aquela percepção para o paciente da gravidade daquilo. Uhum. Explicar quais são as consequências da... Basicamente, cara, é criar uma relação com o paciente. Então, igual eu tô aqui com vocês. Marco, quer fazer uma consulta? Cara, eu preciso ver o que você tem. E se eu não te passar confiança, se eu não olhar para você, né, ficar aqui... eu mesmo, vai parecer que eu tô duvidando daquilo que eu tô falando. Você não vai fazer nada. Uhum. Então é isso, eu preciso vender a ideia de que você tem. Apesar de você já ter e não ser, eu não tô inventando. Sim. Né? Até falo muito isso pros dentistas avaliadores e tal, tem muita clínica que quer potencializar tratamento. Cara, não concordo com isso. A gente tá falando aqui de gestão, a gente nem tá tanto de odontologia técnica, mas como dentista, como um cara que gosta muito da profissão, eu não sou... Cara, eu sou totalmente contrário é um dente que dá pra salvar, você vai empurrar implante porque é mais caro. Não precisa. Não precisa. Você prejudica quem tá na cadeira, quem tá ali... Primeiro que isso é um crime, né? Você tá fazendo com a vida humana ali. Você faria isso em você? Eu sempre falo muitos pacientes, eu olho pra ele e falo, se fosse em mim, aí eles acreditam na ideia. Se fosse em mim, eu ia fazer tal procedimento. Ele, doutor, então beleza, então eu vou fazer. E é isso. Né? Então, se fosse um dente meu, se eu salvasse ele, salvar que a gente, tá falando pra dentista, mas
tratar, fazer um canal, fazer um pino, fazer uma coroa, reabilitar aquele dente antes de extrair e fazer o implante, que vai custar de repente a metade do valor, ok, já aparece um paciente que tem implante, tem muito paciente desdentado, tem muita gente precisando de reabilitação, então você não precisa potencializar, você não precisa inventar nada. E isso o paciente consegue ver em você também. Sim. Tá dentro da credibilidade. Então, a confiança que você passa na hora de comunicar. O conjunto disso que eu tô te falando se resume em vender uma ideia. Sim. Então, esse é o diferencial. Recursos tecnológicos ajudam, né? Tipo a câmera intraoral, planejamento digital também é legal. O pessoal bate muito nessa tecla, né? Então, por exemplo, o paciente que vai fazer facetas ali, laminados, fotografa esse paciente, faz uma montagem 3D e coloca numa tela para ele se ver. É legal. O mockup também, que é um planejamento virtual que você pode fazer, até analógico também, manual. Você pode conversar sobre o planejamento dele num dia, fazer esse planejamento e fazer uma consulta para mostrar para ele como é que ele ficaria. Sim. Isso vende legal também, isso é bom. Porque ele já vai ter uma noção de como que vai ficar aquele tratamento. Gera credibilidade, passa autoridade e converte. E se não tem, assim, tem um cliente nosso que assim, Marco, pô, não tem condição de ter uma câmera intraoral, de ter aquele scanner 3D. Eu tenho um cliente nosso que tá pegando. Menor. Ela tira foto com o tablet da Samsung. Resolve. Cara, ela pega e desenha o dente. Principalmente, funciona muito pra ROF e pra lente, né? Pra faceta. Ela consegue desenhar, trabalhar. Isso é importante eu falar, que daí eu citei tecnologia, aí a pessoa, mas então só quando eu tiver dinheiro. Não, tá mais na intenção do que na grana que você tem para gastar. Tem câmera intraoral. Não é ideal, mas eu tenho lá. Eu já usei. Aquela que vende no Mercado Livre, no AliExpress, na Shopee. R$500. Sei lá quanto tá aquilo. Resolve. Você tira a foto, põe no tablet. Não tenho nada. Duvido que você não tenha um celular. Tira a foto com o celular. Limpa bem a câmera dele. Põe uma iluminação legal. Fica muito bom também. Sim. Junta todas as fotos daquilo que... isso, tá mais na intenção de querer resolver, de querer ser criativo, enfim. Aí você precisa unir a geração de demanda, colocar o paciente na sua cadeira e também tem essas técnicas para poder fazer o fechamento dele na hora que chega lá, né? Então, assim, se você não investir, você não vai crescer, se você não colocar em prática esses pontos de ter consciência que precisa cuidar de gestão, cuidar de marketing, cuidar de ter vários pontos de contato, você não vai crescer e não vai ter uma recorrência, que é a sua principal dor, assim. Marco, tive um mês e faturei bem, indicação. Não sabe, às vezes nem sabe de onde veio, cara. E assim, pessoal, não consegue nem identificar. Não consegue nem identificar. Aí não, mas é porque meu marketing estava bom. Mas, cara, como é que você metrificava? Não metrificava. Aí esse mês tá ruim. É porque o marketing consegue sempre na mesma sequência, né? E aí a gente não consegue. A pessoa tá supondo. Tá supondo. E aí tá bem, é culpa de todo mundo. Tá ruim, sai cortando marketing, sai cortando aquilo que a gente conversou. São erros, assim, que se identificados mudam a realidade. Sim. Parece até que a gente tá falando aqui... A mesma coisa. E assim, mas isso aí não é meio óbvio. Eu já errei muito nesse óbvio aí. Sim. Né? Então... E o que você vê da odontologia dar para o futuro, para os próximos anos? Então, o objetivo é consolidar a marca, consolidar o nome e fora um pouco dos atendimentos, eu acredito que eu consigo me doar... Acredito não, é compromisso, né? Eu vou me doar mais nisso e consolidar a marca, consolidar o nome... Sempre melhorar a nossa entrega, a qualidade técnica, tentar trazer um laboratório para dentro da clínica para eu não terceirizar. E da parte tecnológica a gente está bem, assim, para a região, invisto bem nisso, né? Prezo por isso. Então, mas sempre tem alguma coisa para agregar. Então não parar de evoluir, né? Esse é o propósito que eu tenho. Pode ter ideias novas que surjam e tudo, mas quando eu falo em consolidar a marca é gerar credibilidade. E isso é consequência de um trabalho de contínuo, né? De contínuo, que vem pegando ali um familiar, outro, e, sabe, essa recorrência dos pacientes, eu acho que consolida e a gente tá nesse caminho, graças a Deus. Veio na minha cabeça aquela história que tinha a lebre e a tartaruga, né? Assim, a lebre daquele sprint de motivação e vai, a tartaruga vai mantendo passo a passo certinho, no final chega na frente da lebre. Né? É melhor. E se puder usar o sprint da lebre quando você estiver motivado, vai ser top. Mas não para. Não para. Volta a ser a tartaruga, dá o gás, mas não para, mantém. O meu pensamento é esse. É porque eu sou ansioso, é a característica também, então eu não consigo ser a tartaruga.
Eu acho que a gente combina um pouco nisso. Essa mente agoniada, não tá o pode tempo se parar. mexendo. É, muito acelerado, cara. Aham. Quem me conhece sabe. Só que meus pacientes sabem. Na hora que eu começo a atender eles, eu dou uma freada, Não, relaxo. quem eu tá vendo entro esse na... podcast aqui no 2 vezes tá lascado. Não vai Não entender dá, muita não coisa. tem condições de Pode assistir. voltar, Pode voltar que não tá pegando. E é isso. Basicamente é isso. Então, assim, partindo pro lado final, né? Assim, eu não falei no começo, mas aqui embaixo na descrição desse vídeo vai estar todas as redes sociais da do Dr. Adriano também, que assim, cara, você é dentista, precisa de alguma coisa que a Insight não pode ajudar, alguma coisa de gestão, de alguma coisa de técnica. Cara, vai no Instagram do Dr. Então, com o Adriano, maior que vai estar aqui prazer. embaixo, que quiser falar um pouquinho mais sobre isso também, doutor. Com certeza. Eu tô vivendo... Assim, eu acho que primeiro a gente, não vou nem usar o termo ensinar, mas para aconselhar, para conversar sobre, primeiro a gente tem que aprender. Sim. E do pouco que eu aprendi, eu tô, como a gente vem conversando, querendo compartilhar cada vez mais isso. Então eu tô no início dessa jornada de compartilhar conhecimento, de debater sobre, porque é prazeroso para mim também ver a pessoa evoluindo, né? E principalmente aquele que quer. Aliás, só esse que vai evoluir, né? Então é legal. E é frustrante ver aquele que pede o conselho, troca uma ideia e não aplica. Aí é horrível, mas aí é muito legal ver aquele que faz acontecer, porque vai reforçando aquela ideia que a gente tem de que se fizer o certo ali e tal, Sim. o passo a passo vai acontecer. E aí reforça que a gente fica convicto daquilo que a gente, né, tem a ideia, né, e segue. Com certeza. Então, assim, tem projetos futuros pro doutor, a gente tá conversando aí, o que a gente vai fazer, não tá bem, já temos um caminho definido? Estamos desenhando, Estamos né? desenhando. Então, assim, mas é nessa pegada, né? sim, De de desenvolver, passar conhecimento, compartilhar conhecimento. Sim. Então, se você precisa mais desses pontos que a gente conversou, tudo isso no podcast, tem as redes sociais dele aqui, vou deixar o dele, o da pra você conhecer um pouco mais a estrutura lá, o marketing, etc. E do nosso lado também, né? É o momento de vender a sardinha também, né, doutor? A gente precisa, né? Não pode deixar passar a oportunidade. Não pode deixar qualquer oportunidade é oportunidade. É hora de fazer. E assim, a gente vem trabalhando assim no mercado odontológico há 3 anos, a gente tá com o doutor, que é uma prova viva de que o quanto que a gente está se aplicando, não só no marketing, mas no comercial também. E aqui embaixo tem o nosso site para você conhecer um pouco mais da nossa equipe, conversar com o meu sócio Vinícius e trocar essa ideia para entender se é o seu momento, se você precisa realmente disso para poder dar os próximos passos de faturamento. O doutor deixou bem claro aqui, foi muito bom isso, cara. Não é mágica, não o marketing tá muito, né, doutor? Você bota 1.000, volta 10.000, fácil no outro dia. Cara, não é. É trabalho. A gente faz nossa parte, a gente te ensina, tem treinamento comercial, tem treinamento, tem acompanhamento por reunião, tem tudo isso. A gente faz isso de perto, mas você precisa fazer sua parte também. E se as duas partes se encaixar bem, lá no final eu tenho certeza que você pode ser o próximo que tá aqui no podcast junto com a gente, contando sua história de evolução, assim como o doutor Adriano. Sem dúvida nenhuma. Se fizer o passo a passo, se tiver a disciplina de seguir, dá certo. Funciona. Vem dando certo, né? Vem dando certo. Vamos voltar aqui de novo para contar que a gente vem superando ali as metas e as expectativas, né? Daqui a uns 6 meses a gente vem contar, nesse finalzinho que ficou meio assim... Segundo episódio, a gente conta essa parte. Isso aí, bora. Doutor, tem alguma mensagem final, alguma coisa que você falou aqui que não gostaria, que não falou, que gostaria de ter falado, ter compartilhado alguma coisa? O que você deixa de mensagem para os dentistas, para a sua equipe, qualquer coisa que você pensar Cara, é aquilo que a gente bateu na tecla algumas vezes aí, é acreditar... Definir seu propósito, acreditar nele e seguir em frente. Não faz o inverso não, porque não dá certo. Então, define o que você quer e confia. E viva o propósito, né? Viva o passo a passo, né? Porque senão vai ser um caminho... É um caminho já de altos e baixos. Então, saiba disso, né? Tenha noção de que é um passo a passo. É uma vivência de altos e baixos, é desafiador e você precisa ter constância para você desfrutar lá no final da sementinha que você está plantando. Então, mas se tiver persistência, constância, eu nunca vi ninguém que fez tudo isso e deu errado, não. E nem quero ver também, porque acho que não acontece, não acredito. Né? Se aconteceu, tem alguma coisa. E quando a gente trabalha com dados, a gente consegue ver o que foi. Que tá errado. E aí você até se conforta, porque às vezes você acha que estava errando em uma coisa, só viu que em outra coisa, em outra situação, você ajusta aquilo o mais rápido possível e logo você recupera aquela frustração e parte e continua essa luta, né? Então, Legal. É isso.
Gente, você que acompanhou até aqui, muito obrigado por ter acompanhado esse momento Insight. Assim, é muito legal estar compartilhando com vocês. Tem histórias como essa do Dr. Adriano. Tem muita mais coisa pra contar. Se fosse pra gente ficar, ia ficar a noite toda aqui. Não para de conversar. Ele é piloto de avião, coleciona, tem carro ali de coleção. Então tem muitas coisas que eu vou descobrindo ao longo do tempo. Tem assunto, hein? Tem assunto. Quem sabe nos próximos... Se me deixar falando, cara, eu entro no assunto e nem percebo. É mesmo? Igual eu já Vai fiz aqui. embora. Eu fiz aqui acho que várias vezes aí, eu já perdido aqui. Começa a falar de uma coisa entre outra, mas porque eu gosto de conversar também. Isso é importante pros dentistas, viu? Eu deixo... Seja cara fechada, não. O paciente chegar lá, se você não gosta de gente, tá na profissão errada. Tá? Tem que comunicar, tem que... Vai buscar na recepção. Cara, a mensagem, você falou de uma mensagem, eu dou 20. Tem muita. Pode ir embora. Tem muita coisa pra você fazer, né? Tem muito comportamento. Se não é seu perfil, isso é importante também. Não gosto, prefiro só atender. Cara, você não vai avaliar ninguém, você vai ser um dentista que vai trabalhar só no operacional, só na sua especialidade. Endodontista, faço canal. O máximo que você vai ter que fazer com o paciente é explicar para ele o que você está prestes a fazer, qual foi o desfecho daquele tratamento, qual que é o prognóstico daquilo, né? Que você deve a mínima explicação para ele também, mas é uma relação mais enxuta, mais tranquila, mais rápida. Parte comercial, quem faz orçamento, quem avalia, tem que gostar do que faz, porque senão é ladeira abaixo. Sim. Né? Exatamente. E é isso, assim, eu vou deixar até uma missão aqui, ele nem sabe, nem conversei com isso, mas tudo isso que tem pra falar tem que ser compartilhado no teu Instagram lá também, pra galera acompanhar um pouco mais. Tudo que o quê? Tudo isso que você falou tem pra falar de gestão comercial, de sua vida, tem que ter compartilhado lá no seu Instagram pra galera conhecer. Com certeza. É o que a gente vai vamos dar sequência nisso daí. Tá certo. Vamos seguir por esse lado aí também. O pessoal gostar, a gente vai entregando mais conteúdo, vai mais informação. O pessoal diga também o que quer, Sim. né? O que precisa, porque é novo, então a gente precisa das referências também. Quais são as dores, porque assim, esse é um pouco do meu... Eu acredito que tem muita semelhança, tá? Então, o pessoal que eu encontro por aí, da área que eu converso, é muito parecido. Mas o pessoal solta aí quais são as dores, são muito parecidas, mas o pessoal pode fazer questionamentos aí que a gente responde, a gente comenta sobre, com maior satisfação, né? A gente gosta de conversar. Legal, bom demais. Gente, muito obrigado por ter chegado até aqui, doutor, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por essa parceria, que a gente possa ficar junto por vários e vários anos, cada vez crescendo mais, tendo esses resultados positivos que a gente tem. Se Deus quiser. Pessoal, muito obrigado. Se inscreva aqui no canal. Eu nunca fiz isso no YouTube, tá até uma travada. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo. Olha só, tá melhor que eu. Eu também nunca fiz, não. Tá melhor do que eu. É isso, gente. Até o próximo podcast.